Aula de hoje, uma aula síncrona, a gente vai falar a respeito de pirâmides, né? Também está dentro do assunto aí dos sólidos geométricos, tá? Nós vamos falar sobre pirâmides, ok? Muito bem, primeiro vamos colocar aqui um contexto histórico, falando a respeito das construções arquitetônicas do Egito, né? Mostrando para vocês aqui que a pirâmide ela já está no hábito, né, nas construções usuais de moradias lá muito antes de Cristo, né, na época da civilização egípcia ainda. Então tá aqui algumas pirâmides, ok? Como é que é formada a pirâmide, né? Dados o polígono convexo P, olha aqui nós temos um polígono convexo, né? Essa parte roxa aqui, ó, A, B, C, D. Ele é um polígono convexo. Convexo, polígono por quê? Porque tem vários lados, né? E é convexo justamente pelo fato de ser fechado. Isso aqui, ó, é um polígono convexo, porque está fechado. Agora aqui, ó, já é um polígono não convexo, né? É um côncavo, porque não está fechado. Tá ok? Então temos um polígono convexo, né, contido num plano alfa. Então observe que ele está escrito no plano alfa, certo? Se nós trazemos os possíveis segmentos de reta que tem extremidade aqui no vértice, juntamente com esse polígono convexo, se eu traçar vários, pode ver essas linhas pontilhadas aí, ó. Essas linhas todas que eu traçar, todas infinitas, né, até encher todo o espaço, aí nós vamos formar uma pirâmide, certo? O que é uma pirâmide? A pirâmide é a reunião de todos esses segmentos, né, e é chamado de sólido geométrico, que é, no caso aqui, uma pirâmide. Os elementos e a classificação das pirâmides. Os primeiros elementos, né? Digamos que eu tenho aqui uma pirâmide VABCDEF, né? Observe que unindo todos os pontos, né? O V, que é o vértice, com todos os outros pontos, A, B, C, D, E e F, nós vamos formar uma pirâmide, ok? Essa pirâmide, ela tem aqui, como eu havia falado, o vértice V, que é a parte de cima da pirâmide, o ponto mais alto, né? E temos embaixo na base esse polígono, A, B, C, D, E, F, né? Então temos o vértice e o polígono, ou seja, os segmentos AB, né? AB, BC, CD, EF, essas linhas aqui que você está vendo aqui, elas são conhecidas como aresta da base, tá? São as arestas da base, ó. Tá vendo? Todas são arestas da base. Agora, se eu pegar os segmentos VA, tudo que vai para V, ó, VA, VB, VC, VD, VF, né? E VE, isso aqui são arestas, chamadas de arestas laterais. Então nós temos a aresta da base, que são esses segmentos do polígono regular, do polígono côncavo, e aqui em cima são arestas laterais, esses segmentos que seguem do polígono até o vértice, ok? Os triângulos, agora nós temos os triângulos, por exemplo, o triângulo AVB, né? Tem um triângulo aqui VAB, VBC, VCD, VDE e VEF e VFA, né? Eles são as faces. Essas faces elas formam um triângulo. O triângulo VAB, por exemplo, é uma face, chamada de faces laterais, ok? Agora só, a distância de V, aqui em cima, até um plano, olha só, até o plano aqui, até o polígono, né? Formando um ângulo de 90 graus, isso aqui eu defino como altura. Então está aqui as faces laterais e a altura. Ok? E a base é essa parte roxa aqui, revisando. Tá legal, gente? Esses são os elementos, né? Nós temos os vértices, né? O vértice V, tá? Aí temos os pontos, ó, A, B, C, D, formando a base. Esses segmentos VA, de V para um desses daqui, ó, VA, BB, VB, VC, são as arestas laterais.
E os segmentos AB, BC, CD, DE e EF, FA são as arestas da base. Ok, gente? E a altura sai do vértice e chega até a base, formando um ângulo de 90 graus, um ângulo perpendicular. Bom, mais um pouco agora das aplicações. As pirâmides podem ser classificadas, vamos ver a classificação dela agora. Primeiro, é de acordo com a sua base, né? Então nós temos que olhar para o polígono da base, a figura que está na base. Se ela é triângulo, se é um triângulo, essa parte rosada aqui é um triângulo, rosada, né? Parte rosada, então a base é um triângulo, logo temos uma pirâmide triangular. Se a base é quadrilátera, então teremos uma pirâmide quadrangular. Se a base é pentagonal, é um pentágono, então eu tenho uma pirâmide pentagonal. Se a base é um hexágono, eu vou ter uma pirâmide hexagonal. Se a base é um heptágono, 7 lados, eu terei uma pirâmide heptagonal. O roxinho aqui é um heptágono. Agora, por exemplo, se a base é um icosságono, ou seja, tem 20 lados, teria uma pirâmide icossagonal. Por aí afora. Agora, gente, nós temos as pirâmides regular. Né? O que é uma pirâmide regular? É aquela cuja base é um polígono regular e cujas arestas... Polígono regular, primeiro, vamos dizer, quando todas as suas arestas são iguais. Né? E cujas arestas laterais são congruentes. Está aí, ó. Uma pirâmide regular tem as seguintes características. Está aqui, ó. A projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base e o centro da base. Ou seja, ela não é torta. Observe essa daqui, ó. Essas pirâmides que você está observando aqui, essa daqui, por exemplo, ó, ela é torta, não é? Olha aqui, essa aqui, ó, é torta. Isso quer dizer que é uma pirâmide oblíqua. A pirâmide regular, ela é retinha, tá? Ela é retinha, ok? As faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Os triângulos isósceles têm dois lados iguais. Eles são todos iguais, todas as faces são iguais. O apótema da pirâmide, já explico para vocês o que é um apótema. O apótema da pirâmide regular é a altura da face lateral. Olha aí, a altura da face lateral, a aresta da base. Bom, tá aqui, vamos ver aqui uma pirâmide regular. Observe, né, que o vértice, primeira característica, a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da pirâmide, ó. Quando eu projeto aqui, projetei, vou dizer que é ortogonal, forma um ângulo de 90 graus. Isso aqui é a origem, é o centro. Centro O, beleza? E aí o que nós vamos formar aqui? O que ele fala aqui sobre apótema? Apótema é essa distância, bem aqui é um ponto médio. Bem aqui é um ponto médio. Vou escrever aqui, ponto médio. Isso aqui é o ponto médio. Isso está no meio da distância entre B e C. Essa distância aqui é a altura dessa face lateral aqui, ó. Face lateral V, B, C, VBC, tá vendo? É essa distância aqui, ó. Tá, desse triângulo. Esse triângulo aqui, ó, vou colocar ele aqui. Aqui é o vértice, aqui é o B, vou colocar ele de frente, ó, e aqui é o C. Certo? Aqui é o ponto médio, e isso aqui é a altura, que eu chamo de G, que é a apótema, a altura dessa face. São 3 faces que tem essa figura aqui. Tá bom? Muito bem. E esse Mzinho aqui, o que ele é? Esse Mzinho aqui é a distância de O a M, que a gente chama de mediana. Mediana. Vai do centro ao ponto médio. É a mediana. Legal? Vamos ver aqui uma pirâmide quadrangular regular. Muito bem. Nós temos aqui uma pirâmide quadrangular regular. Olha aqui, ó, a altura da pirâmide, né? É esse aqui. E o G é o quê? É a altura da face, que é o apótema, né? G é a altura da face. Observe que forma um triângulo, ó. Aqui forma um triângulo. Esse triângulo mais escuro aqui dentro, que vocês estão vendo, conseguindo ver? Esse triângulo mais escuro aqui é um triângulo retângulo, tem um ângulo reto.
né? Temos aqui a mediana e temos aqui o ponto médio, ok? Agora uma pirâmide hexagonal. A pirâmide hexagonal tem 6 lados. Aqui o centro, né? Aqui a apótema, que é a altura de uma das faces, são 6 faces que tem. Na quadrangular estão 4 faces, né? E na triangular tem 3 faces. Senhores, está aqui a mediana, está aqui o ponto médio. E aqui é o vértice, certo? E aqui é a altura. Não se esqueça disso. Você está observando aqui? Vou tirar esse roxinho para cá. Vamos tirar esse roxinho para cá. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele, né? Tá aqui o roxinho aqui. O que é? Isso aqui é o G, né? Isso aqui é o H. E esse lado aqui é o Mzinho lá, ó. Não é não? Gente, isso aqui é teorema de Pitágoras. Ó. Não, triângulo retângulo. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. G, na verdade, aqui é a hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Olha aí a fórmula. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Ok? Agora, área e volumes. Área e volumes. A área da base. A área da base é exatamente o polígono que está lá na base. Se for um triângulo, você vai usar a fórmula do triângulo, né? Vou colocar aqui. Se for um triângulo, você vai colocar base vezes altura dividido por 2. Se for um quadrado, você vai colocar lado vezes lado, lado ao quadrado. Se for um retângulo, você vai colocar base vezes altura. E por aí afora. É assim que vai depender da base, né? Muito bem. Essa é a área da base da pirâmide. E a área lateral? A área lateral é a soma de todas as áreas das faces. Se for uma pirâmide triangular, a área lateral vai ser, não são três triângulos, não são 3 faces, então vai ser 3 vezes a área do triângulo, que é a área da base, né? Aliás, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Beleza? E por aí afora. Muito bem. Agora, vamos, se for um quadrado, então a área lateral, o quadrado é lado vezes lado. O quadrado é 4, né? Então é 4 vezes, né? São 4 triângulos. No caso, são 4 triângulos. Então, base vezes altura dividido por 2. Dependendo se for um pentágono, vai ser o 5 aqui, né? Se for um hexágono, é o 6 e assim por diante. Todas vão ser triângulos, não se esqueça disso, porque vai tudo para o vértice. Tá bom? Então a área total, eu peço para pegar aqui a área da base com a área lateral e somar as duas. Ó. Né? Eu acho uma de cada vez, depois faço a soma. Né? Não se esqueça disso. Agora o volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Esse é o volume. Então tá aí, com essas formulazinhas aqui você resolve qualquer questão. Tá certo? Por exemplo, esse exercício aqui vai trabalhar as 3. Vai trabalhar a área da base, vai trabalhar a área lateral, vai trabalhar a área total e o volume. A gente vai trabalhar 1, 2, 3, as 4 fórmulas. Vamos lá ver. Primeiramente, vamos ler o problema. Quando a pirâmide de Quéops, que é uma daquelas lá do Egito, terminou de ser construída, tinha 146 metros de altura. Então vamos ver aqui primeiro as informações, os dados, né? Vou colocar aqui dados 1. Certo?
A primeira situação, ela tinha a altura de 146 metros. E a aresta da base, olha aqui, ó, a aresta da base era 230. Muito bem. Na segunda situação, certo? Passaram-se o tempo, aí ocorreu a erosão, né? Começou a deteriorar a pirâmide, a altura caiu para, então a nossa altura agora, deixa eu só colocar aqui os dados, vamos ver aqui, dados, a altura agora, dados 2, tá? Depois da erosão, a altura passou para 136 metros. E a aresta da base mede 230. E a aresta da base mede... Então, uma coisa errada aqui. Então, quando a pirâmide de Quéops terminou de ser construída, tinha 146 metros de altura, tá certo? E a aresta da base media 233, aqui é 233. Eu vou pegar a borracha para não dar problema. Então vamos lá. Pegando aqui a borrachinha. Opções de ponteiro, borracha. Deixa eu só... Não, é só isso mesmo, né? Tá. Então, voltando ao meu ponteiro. Opções de ponteiro. Caneta. Ó, vamos lá, primeiro passo. Quando ela terminou de ser construída, ela tinha 146 e de aresta ela tinha 233. Pronto. Aí depois veio a erosão. A altura ficou 136 e a aresta da base 230. Agora sim. Pronto. Senhores, vamos para a primeira pergunta. A área total da superfície ao final da construção, né? Ou seja, na primeira situação, antes da erosão, eu vou trabalhar aqui, a área da superfície antes da erosão. Então, vou puxar aqui e vamos trabalhar antes da erosão. Antes da erosão acontece o seguinte, qual é a área total? Então, antes da erosão, eu tenho que buscar, calcular primeiro a área da base, que está fácil, né? A área da base, aqui a base é 233, vou passar para um outro quadro branco, que aí fica melhor da gente trabalhar. Só um minuto. Deixa eu pegar tudo isso aqui. Já. Pronto. Tá aqui um outro quadro branco. Aqui está a questão. Agora ficou melhor. Primeiramente, ele quer saber qual é... Aqui eu tenho mais espaço para trabalhar a questão, tá, gente? Vamos fazer primeiro a área 1. Né? Vamos calcular primeiro os dados, as informações número 1. As informações número 1 diz que ela tinha, quando foi construída, 146 de altura. A altura 146 metros. Né? E a aresta da base media 233. A aresta 233 metros. Já na situação 2, nos dados das informações 2, dados eu chamo de informações, certo? As informações 2, o que vai acontecer?
Ele tem altura, a sua altura é de cerca de 136 agora, diminuiu 10, né? E a aresta da base diminuiu 3 pontos, ficou 230. 230 metros. Bom, ele quer a área, primeiro caso, ele quer a área da superfície ao final da construção, ou seja, quando terminou de construir, não tinha acontecido a erosão ainda. Então, os meus dados vão ser aqui. Primeiro eu vou calcular a área da base. Ora, se a base aqui é 233, né? Se eu tenho a base aqui 233, basta eu multiplicar 233 vezes 233, porque ela não é quadrada. Então, a área da base é igual a L ao quadrado. A área da base é um quadrado, vai ser 233, né, ao quadrado. Certo? 233 vezes 233. Aí, nesse caso, é só multiplicarmos 233 vezes 233. Ok? Fazendo na calculadora, nós vamos ter, só um minuto, 233 vezes 233. Deixa eu bater aqui na calculadora. Peraí. 233 vezes 233, 54 mil. Então, a área da base é 54.289 metros quadrados. Está aqui a primeira resposta, né? Ele está pedindo o que? A área total. O que é a área total? É somar a área da base mais a área lateral. Eu já fiz a área da base, agora falta a lateral, não é isso? Então, vamos para a área lateral. Na área lateral, a área lateral é igual a lateral aqui, gente, é uma pirâmide. É uma pirâmide. Então, a área lateral é um triângulo, né? Eu vou tirar um triângulo desse aqui e vou colocar ele aqui do lado. Aqui o nosso triângulo. Vamos fazer o triângulo. Tirar esse triângulo aqui, que tem os lados, o vértice, né? O A e o B. Beleza? Esse triângulo aí. Então vamos copiar ele aqui. Aqui o triângulo. Né? É um triângulo isósceles, né? Tá aqui mais ou menos assim. Beleza? Esse triângulo isósceles aqui, ele tem os lados A, B, né? Não. Deixa eu apagar aqui. O vértice tem que ser em cima, né? Então, bora colocar o vértice aqui. Então, vamos lá. Colocando o vértice lá em cima, igual tá ali, ó, né? Vértice, aí eu tenho o A e o B. Agora sim, agora ficou legal. Beleza. Só que aqui no centro, nós temos a altura, né? Bem aqui nós temos a altura, ó. Beleza? Bom, para me calcular esse triângulo aqui, eu vou ter que usar a seguinte forma. A área lateral é a área desse triângulo. Só que o que acontece? Tem 4 triângulos, né? São 4 lados, então tem 4 triângulos laterais, né? Que é a face lateral. Então vai ser 4 vezes quem? É a área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Então, continuando aqui, ó, a área lateral é 4. Quem é a base? A base eu já tenho aqui, ó, essa distância daqui para cá, né? Essa distância daqui para cá. Deixa eu dar uma arrumada nessa base. É essa distância daqui para cá. Beleza? Aqui. Que é 233. 233. Base vezes altura. Agora eu não tenho essa altura aqui, ó. Me falta essa altura. Só que o que acontece? Bem aqui tem um ponto M. E isso aqui é o quê? É um triângulo
né? Se eu circular de azul aqui, vocês vão perceber, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. A minha achar essa altura aqui, ó. É um triângulo retângulo, né? Ó, esse que eu estou circulando aqui. Beleza? E aí agora dá para me achar a altura, porque isso aqui é a metade, né? A metade disso aqui é a base desse triângulo aqui. Qual é a base desse triângulo? É metade de 233. Então basta eu dividir 233 no meio, né? Que vai dar 115,5, né? Não, metade de 30 é 15, calma aí. Metade de 200 é 100, 15 e 3, 12, 2,5, 1,5, 116. 116,5, agora sim. Então vai dar 116,5, né? Vamos colocar aqui, 116,5. Agora sim, eu posso calcular, já tenho a altura, né? Como é que eu calculo a altura? É aquela formulazinha lá, ó. H ao quadrado, né? Um triângulo, teorema de Pitágoras. Base vezes altura, né? Dividido por 2. Aí eu vou achar a minha altura aqui. Eu já tenho a lateral aqui, então aí ficou fácil, né? Muito bem. Basta eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, ok? Então o que eu tenho? Deixa eu ver aqui. VH, V, a altura, ele fala bem aqui, ó, qual é a altura? A altura é 146, então tá aqui a altura. Não é? Essa altura é o que? É esse triângulo aqui, né? Aqui a altura, 146. Não é? Que é justamente o que eu estou procurando. Eu estou tirando esse triângulo aqui, ó. Vou separar ele aqui fora para ficar melhor. Olha aqui, vamos separar esse triângulo aqui fora para ficar melhor. Isso aqui é o que isso aqui é o que eu desenhei, né? Mas aí eu tenho que achar essa altura aqui, essa altura H aqui, eu vou ter que achar aqui, porque eu já tenho essa altura, né? Porque na verdade essa altura aqui é o ponto G, né? É o ponto G. Deixa eu só apagar aqui. Essa altura aqui na verdade é o ponto G, né? Que é a apótema, lembra da apótema? Então é o ponto G. A altura mesmo é essa distância daqui para cá. Então bora pegar esse triângulo roxo aqui, ó. Pegar o triângulo roxo e colocar aqui do lado. Só para vocês terem uma ideia. Aqui o triângulo roxo, né? Olha o triângulo roxo aí. Tá aqui o triângulo roxo, né? Isso aqui é o H, acompanha as letras lá. H, aqui é o vértice e aqui é o M. É isso? Eu estou procurando essa altura G aqui, ó. Que é essa daqui. Essa figura aqui, ela está de frente lá, ó. Que é o triângulo AVB, ó. AVB. É aquela que está do lado esquerdo lá da figura. Agora, aqui eu tenho a altura. Ele fala a altura minha aqui, é 146. Ó. 146. E esse pedacinho aqui é a metade, não é? Ó, aqui é a metade. Que eu fiz esse triângulo aqui para mostrar para vocês que é a metade. 116, porque a base não é 233, a metade é 116,5. Beleza? Pronto. Agora é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Aplicando o teorema de Pitágoras, vou pegar essa distância G aqui, né? G ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. 116,5 ao quadrado mais 146 ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, G ao quadrado é igual, fazendo primeiramente 146 ao quadrado, né? 116,5 ao quadrado, vai dar 13 na calculadora, 572, certo? 13,572 mais vírgula 25, 13,572, vírgula 25.
na calculadora. Agora tu faz 146 vezes 146. Aí nesse caso, 146 vezes 146 vai dar 21.316. E somando os dois, vai dar 34.888,25. Extraindo a raiz disso aqui, ó, porque o 2 passa em forma de radical. Ó. G é igual a raiz disso aqui, ó. 34.888,25. A raiz disso aqui é na calculadora, é aproximadamente 186,78. Achamos a altura do nosso triângulo. Agora eu posso substituir na nossa fórmula, vou puxar essa fórmula aqui para baixo para ficar melhor. A área lateral é igual a 4 vezes a base, que eu já tenho a base aqui da minha figura, né? No caso do triângulo é 230, base vezes a altura. A base é 233 vezes a altura que eu acabei de achar, que é o ponto G. 186,78. Pronto. Tudo isso dividido por 2. Né? Olha aqui a nossa fórmula. A base, que é 233, que a gente já tinha, vezes a altura do triângulo que eu achei através do Teorema de Pitágoras. Agora é só desenrolar isso aqui, ó. A área lateral, eu já posso até, gente, para simplificar, eu posso simplificar isso com isso, sobra 2. Então tu vai multiplicar tudo, ó, 2 vezes, na calculadora, 2 vezes 233 vezes 186,78. Tá certo? Você pode pegar e já multiplicar tudo. Nessa multiplicação de tudo, a resposta vai ficar, multiplicando tudo, de uma lapada só, vai ficar 141, né? 1.328 na calculadora, 0,48. Essa é a nossa área lateral, né? Não, eu errei. Calma aí, isso aqui já é minha área total. Deixa eu só dar uma arrumada aqui rapidinho. A área lateral. A área lateral. Vou fazer o resultado dessa multiplicação toda aqui. Você pegar esses 233 vezes 186 vezes 2. Isso aqui vai dar 87.000, certo? 0,39,48. Agora sim, nós temos a área lateral. Pronto, temos os dois resultados que eu queria. Eu tenho a área lateral, né? Ó, aqui é a minha área lateral. E tenho, que eu achei mais rápido aqui, a minha área total. A minha área da base. Né? A área da base foi fácil, tá aqui, ó. Beleza? Então agora é só somar essas duas aqui, para finalizar a área total dele. Então a área total, está aqui a fórmula, né? A área total, vou repetir, é a área da base que eu tenho aqui, é 54. Deixa eu dar só uma ajustada aqui, 54. Então a área total é igual a área da base, que é essa daqui, 54.289, mais a área lateral. Quem é a área lateral está aqui, ó. 87.039,48. Na calculadora, somando os dois, agora sim que é aquela resultado que eu tinha colocado antes, que eu já tinha anotado aqui, eu fiz o cálculo. Não compensa aqui eu ficar fazendo conta de calculadora para vocês, né? Vai dar 141.000, certo? 328, beleza? 48. Tá aqui o grão finale, né? Isso aqui é o que? A área total. Agora, recapitulando para você não esquecer, vamos lá. Primeiro passo, eu coloquei as informações das questões aqui, ó. O dado 1,
A pirâmide, antes de acontecer a erosão, a altura era 146 e a aresta era 200, a aresta da base 233, certo? Aí depois da erosão, ela caiu para 136 e a aresta caiu para 230. Então antes era 146, caiu para 136. Antes era 233, caiu para 230. Beleza? A pergunta é, qual é a área total? Para calcular a área total, eu tenho que achar a área da base e a área lateral. A área da base é fácil, porque a aresta é 233, vezes 233 dá 54.287 metros quadrados. Então a primeira parte da fórmula aqui foi fácil. Agora a área lateral que deu problema. Porque a área lateral é o quê? São os 4 triângulos, é 4 vezes a área dos triângulos isósceles. Base vezes altura dividido por 2. Certo? Então aí nós começamos aqui nossa via cursa. A área lateral é 4 vezes a área da base, que eu já a base, né? Que eu já tinha, do meu triângulo aqui eu já tinha a base, vezes a altura. Só que a altura desse meu triângulo aqui é G, eu não tenho ele. Aí eu peguei esse triângulo preto aqui, joguei ele para cá, né? Para mim, coloquei ele ao contrário, para ficar melhor para mim calcular. E aí, para mim achar esse G aqui, que é essa altura aqui. Tá? Eu tive que trabalhar isso aqui. Aí eu apliquei que esse triângulo aqui não é esse preto aqui não, desculpa. Esse triângulo aqui é esse aqui dentro, ó, de dentro da pirâmide. Esse preto aqui não, é o que está aqui dentro da pirâmide, tá? Aí esse de dentro da pirâmide aqui eu peguei, ele está aquele aqui, ó, HMV. É o triângulo HMV. Esse triângulo aqui é o BMN. Para mim achar esse G aqui, que está bem aqui, ó, esse G é esse aqui, que é esse aqui. Porque esse triângulo aqui, ele está no lado direito aqui. Aí o que acontece? Apliquei o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa aqui é o G. Resolvi os cálculos, passei para lá em forma radical, está aqui, achei o G. O G é a minha altura desse meu triângulo grande aqui. Então o que acontece? Eu coloquei aqui o lugar dele, na altura bem aqui, 186. Resolvi cortei esse 4 com esse 2, multipliquei 2 vezes 233 vezes 186,78 e a resposta foi essa. Agora foi só jogar no resto da fórmula aqui, ó, e somar com 54, que a resposta deu essa daqui. Essa aqui é a área total, respondida a letra A. Agora nós precisamos responder a letra B. Quanto diminuiu o seu volume do final da construção até os dias de hoje? Bom, eu tenho que calcular o volume das duas, né? Eu tenho que calcular o volume das duas. Esse que vai ser meu problema. Tem que calcular o volume das duas. Então vamos lá. Resolvendo aqui a letra B. Peraí. Resolvendo aqui a letra B aqui nesse espaço que eu estou marcando. Vamos então calcular aqui o volume de cada uma. Um volume antes e depois da erosão. Tá? E subtrair um pelo outro. Então, que tamanho ele era? É o volume antes. Aí eu vou olhar aqui, né? Primeiro, qual é a fórmula do volume? Foi a última fórmula que a gente viu lá no slide. O volume é o quê? É a área da base vezes a altura dividido por 3. É isso aqui. A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base de 1, aqui é o volume 1. Agora o volume 2. A área da base vezes a altura dividido por 3. É o mesmo cálculo, certo? Vamos ver o volume 1. A aresta é 233. A base é lado vezes lado, não é isso? Então vai ser 233 ao quadrado. Então, vamos colocar aqui. Volume 1 é igual a 233 ao quadrado, né? E aí eu vou lá ver a altura dele. A altura estava 146. Então vamos lá. Vezes 146. Dividido por 3. Agora o V2. Olhando o V2, nós vamos ter a altura 136, a base é 230. Então a base, né, é 230, diminuiu. A base é lado vezes lado, né?
A base é lado vezes lado. Então eu coloco ao quadrado, que é 230 vezes 230. Vezes a altura. Aí eu olho a altura lá, que ela diminuiu, né? A altura agora está 230 aqui, ó. Então a altura está 230. Colocamos agora 230 dividido por 3. Depois que eu achar esse, eu diminuo com esse e pronto, aí eu tenho o resultado. Quanto é que ela perdeu, né? Que a pergunta é essa, ó. Olha aqui a pergunta. Quanto diminuiu de seu volume? Então basta achar o volume que ele estava antes, subtrair pelo que ele está agora nesse momento, depois da deterioração dele, né? E aí eu vou saber. Beleza? O assoramento aí, pode ser também. Então vamos lá. V1, volume 1. Eu vou ter 233 vezes 233. É o primeiro que eu tenho que fazer, né? 233 vezes 233. Vamos lá, deixa eu fazer uma calculadora aqui. 233 vezes 233. Pronto, deu 54.233. Certo? Isso aqui é vezes 146. Tudo isso dividido por 3. Agora o volume 2, 230 vezes 230. Fazendo 230 vezes 230, nós teremos 6.900. Está errado, hein? Deixa eu fazer de novo aqui. 230 vezes 230. Não falei? Achei muito pequeno. Dá 230 vezes 230, na verdade, será 52.900. 52.900, né? 52.900. E aqui, vou fazer de novo esse 233 só por questão de correção. 233 vezes 233. Dá 54.289,89. Dá só uma arrumadinha aqui. Pronto. Muito bem. Vezes tudo isso aqui, né, vou botar entre parênteses, vezes 230. Ok? A altura. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa altura aqui está diferente. 146. Para aí. Vamos ver a altura do V2. A altura do V2. 230. Não, a aresta. Está errado aqui. A área da base é a aresta ao quadrado. 233 ao quadrado. 230 ao quadrado. Eu botei 230 aqui, mas a altura aqui é 146 e na outra é 136. 136. 136. Vamos logo ajeitar, senão dá errado no final. Então, nós sabemos que é 136. Vamos só fazer aqui a correção. 136. Tudo isso dividido por 3. Agora sim, vai ter número demais agora. Vamos pegar os 54.289, 54.289 vezes 54.289 vezes 146. Vai ser igual, agora sim, ó. E vou logo dividir por 3, fazer logo o cálculo direto. Dividido por 3, né? Fazer logo o cálculo logo. Vamos lá, 54.286, 54.289, 54.289 vezes 146 dividido, né? É igual
dividido por 3. Aí eu tiro logo o resultado final. É igual, tá aqui, 2.642.064. Prontinho. E o V2, fazer direto também. Vamos fazer direto o V2. 52.900 vezes 136 dividido por 3. Tá aí, 2.398.133. Ok? Agora, vamos fazer a subtração disso aí para nós encerrarmos. Aí não sabia a diferença, né? Agora, a diferença, vou colocar aqui diferença, é o V2 menos o, aliás, é o V1, né, que estava maior, menos o V2. É o V1 menos o V2. Então, a diferença vai ser o V1, que é 2.642.064, menos 2.398.133. Vamos fazer essa diferença. 2.642.064. 2.642.064 vai ser igual a 243. Aqui, ó. A diferença será 243.931, aproximadamente, tá? 930, 931, aproximadamente. Muito bem, então vamos ver se a nossa resposta bateu aqui, né? Bora ver aqui a grande 243, só lembrar do 243. Abrindo aqui nosso livro, vamos ver se deu, opa, deu certinho, 243.931, como é aproximadamente, né? 243.931, aproximadamente. Tá? Só coloca o sinal aqui. Então deu certinho, gente. Tá aí, ó. Ok? Então já sabe. A letra B é calcular o volume de 1, quando, antes dela ocorrer a erosão. Aí calcula o volume 2, depois da erosão, e subtrai os dois. Aí você tem a diferença, que é a pergunta que a questão nos faz aqui. Ó. Qual é a diferença? Quanto que ela perdeu de tamanho, né? Quanto diminuiu o seu volume no final da construção até os dias de hoje. Né? O dia de hoje aconteceu a erosão. Então tá aí, 243.931. Ok, gente? Então a nossa aula de hoje era essa daí. Espero que vocês tenham apreciado, tá? E aí a gente volta na próxima aula.